ira. Para entendermos a ira, nós precisamos entender a santidade de Deus. Porque realmente Deus, né, se pegarmos uma moeda, né, vemos Deus é amor. Que amor! Como Deus, Ele é amor. Só que do outro lado da moeda, Deus, Ele é o quê? Santo. E uma santidade de Deus ofendida, ela provoca a ira de Deus. Então, Deus constituiu o mundo, imagina os céus, a terra. É tão bonito ver o sol, né? Então, o nosso país, o Brasil, é tropical. Nosso reverendo falou da Turquia, né? O gelo. Às vezes a gente não valoriza tanto o sol porque nunca, né, nunca habitou, nunca foi num lugar desses, né? Então, o que mais as pessoas querem é ver o sol. Tudo que Deus fez, né, está debaixo de leis, né? Deus estabeleceu leis. Então, o sol continua nascendo todos os dias, porque Deus determinou. Então, enquanto Deus, Ele deu ordem imagina, a natureza, tudo que Deus fez, continua até hoje obedecendo a lei de Deus. Agora, Deus criou o homem e deu leis. E o que o homem fez com as leis de Deus? Se rebelou contra essas leis. Então, quebrando essa relação. Então, a lei de Deus quebrada, é impossível o homem se relacionar com Deus sem se submeter àquilo que Deus ordenou. Deus é santo e Ele e a sua palavra se confundem. Então, o que Deus falou é o que vai acontecer. Se nós não decidirmos com a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente se submeter à vontade de Deus, você está se enganando na religiosidade. Pecado, o que é o pecado? Transgressão da lei de Deus. Adão e Eva desobedeceram, eles transgrediram o mandamento de Deus. Israel desobedeceu, transgrediram o mandamento de Deus. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. E o pecado, né, de Adão e Eva foi o pecado da desobediência. Mais cedo ou mais tarde vai fazer o quê? Manifestar a ira de Deus. Só que a ira de Deus, ela não, muitas das vezes, ela parece até demorar. Tem gente que vai brincando, tem um versículo que a gente vai ler de Eclesiastes, né, que mostra isso, que as pessoas às vezes continuam pecando e acham que Deus está demorando e não vai acontecer nada com ela. Não vai acontecer, não está acontecendo nada. A ira de Deus, ela demora, ela não é automática. Quando a pessoa coloca a mão no fogo e queima, né, é automático. A ira de Deus, ela não é assim. A ira de Deus, ela é governada por considerações pessoais. Ele é tardio em destruir a obra das suas mãos. Ele é tardio. Ele insta o homem, pois espera ser gracioso. Deus quer que você se arrependa. Cutuca a pessoa que está dizendo, Deus quer que a pessoa se arrependa. Então, Ele vai dar oportunidade. A gente vai ler rapidinho Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Eu vou ler aqui rapidinho, diz assim: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, não é instantâneo. Então, o povo, ele vai continuando na prática pecaminosa. No entanto, embora demore, a retribuição final virá. Pois no mundo governado por leis, haverá um ajuste de contas. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso colherá. Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, a manifestação da ira de Deus, né, ela vai acontecer, só que tardando ou não tardando. Em dois aspectos. Então, no individual e no geral. Em relação ao mundo, os ímpios em relação ao povo da igreja. Então, o que nós temos que entender? Deus vai julgar esse mundo. Esse mundo está debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus. Se pegar Isaías 66, fala que Deus vai pisar os homens como pisa uvas.
E o sangue dessas pessoas, ela vai jorrar nas vestes de Deus, manchando a sua santidade, devido à ira de Deus, né? Esse transbordar. Por quê? O que impede os ímpios de irem para o inferno a qualquer momento? A gente vê quanta maldade, pedofilia, estupro, assassinato, tudo vai aumentando, tudo está aumentando. Só que está aumentando o quê? Imagina só. Imagina na represa, vamos lembrar de Brumadinho. O que aconteceu com Brumadinho ano passado? Foi quantas pessoas que foram mortas? Questões de segundos. Houve uma barragem, né? Que eles chamam de barragem, que foi o quê? Transbordando. Foi transbordando aquela barragem. E houve avisos, mas ninguém ligou para aqueles avisos. Não ligaram. Mas um dia como outro qualquer, ninguém estava esperando. Morreu muita gente, porque transbordou aquela barragem. A ira de Deus, ela está sendo reservada o quê? Como uma represa. Então, as pessoas, os ímpios, eles vão, tem um versículo até de Apocalipse, que os imundos continuem na prática da imundícia. Agora, os santos continuem se santificando, porque esse dia está chegando. Fala para a pessoa que está dizendo, o dia, né, de Deus se vingar desse mundo está chegando. E nós temos que lembrar para onde? Lembrando o Pentateuco. O que aconteceu com aquela geração de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, mas um dia como outro qualquer, não sem avisar. Deus, ele manda aviso. Deus, ele avisa, levantou lá um homem de Deus, o único que, imagina só, a situação que estava tão terrível, que o único que achou graça aos olhos de Deus foi Noé. Deus, a indignação de Deus foi tão grande que Deus tinha se arrependido de ter feito o homem, porque a maldade no coração do homem era tanta que Deus se arrependeu. Mas daí quando viu um homem lá, chamado Noé, então vai Noé e sua família ser salvo, ele vai construir a arca, e veio o dilúvio, e era homem, era criança, quem não entrou na arca foi engolido pelas águas. Deus não, a gente leu ali, que esconderei deles o meu rosto. Esconderei deles o meu rosto. E verei qual será o fim. Porque são filhos da perversidade, filhos em quem não há lealdade. E nós estamos prestes a ver isso acontecer. Então, o que aconteceu com Noé é o que vai acontecer hoje. E a arca é Cristo. A gente sempre ouve falar, e é verdade. Quem não estiver com o corpo, lá Noé não estava pela metade na arca. Fala para a pessoa que está dizendo, não tem como ficar pela metade. Ou você está dentro, ou está fora. Então, o povo que entrou de corpo, entrou de alma, coração, entrou tudo. Agora, quem estiver dividido na igreja hoje, fala para a pessoa que está dizendo, não se engane a vós mesmos. Não engane você mesmo. Porque o que impede o homem de ir para o inferno é a misericórdia, é a graça de um Deus irado. Fala para a pessoa que está dizendo, é a graça e a misericórdia de um Deus irado. Aleluia, glórias e glórias e glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, esse mesmo Deus do Pentateuco é o mesmo Deus, né, que se manifestou na pessoa de Jesus. Às vezes as pessoas dizem, Jesus é amor. Glórias a Deus, e é verdade. Por isso que a Bíblia fala, Jesus ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos amigos. Isso é a maior manifestação do amor de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus é tão terrível que Deus preparou um lagar, né, um inferno, um local onde o fogo não apaga e o verme não morre, onde a pessoa vai viver eternamente sofrendo. Quem mais falou do inferno? Quem mais falou do inferno? Jesus foi a pessoa que mais advertiu do inferno. Porque o inferno é um lugar terrível. É um lugar terrível. Quem é que já matou uma barata? Deus. A Bíblia fala que Deus vai pisar como o mais terrível verme que você tenha repugno. Deus repugna. Deus, ele fica indignado
com o pecado. E Jesus, ele veio para trazer o quê? A boa notícia. Qual é a boa notícia? Existe uma maneira de você escapar da ira de Deus. Qual é a notícia? Jesus, ele vai entrar na frente. Deus vai manifestar o juízo dele, a ira dele. Deus vai manifestar toda a ira. Imagina só os pecados. Quão horrendo é o pecado. Né? A gente está no carnaval aí, quanto pecado, prostituição, né? Assassinato, tanta coisa ruim que está acontecendo. Tudo isso estava sobre as costas de Jesus, naquela cruz. Deus vai, imagina, manifestar a ira de Deus sobre o próprio Filho. Tem maior amor do que este? Não tem. Porque o único meio de escapar era um santo vir a essa terra, morrer pelos nossos pecados, pagar a dívida, porque até então o pecado de Adão e Eva estava lá, em aberta. Aquela dívida, ela estava lá, em aberta. O homem, todo homem que pisou nessa terra, ele está debaixo da ira de Deus, está debaixo do pecado, a condenação. Quando fala de condenação, condenação a quê? A passar a eternidade toda longe de Deus. Se só longe de Deus já é terrível. Agora, longe de Deus, ardendo em chamas incandescentes. Porque é o que as pessoas estão vivendo hoje. As pessoas vivem, elas andam sobre, imagina só, as profundezas do inferno. As pessoas, a qualquer momento, elas estão aonde? Descendo. Descendo. A gente lembra Coré, Datã e Abirão. A terra abriu e eles foram para onde? Para o inferno. Mas a todo momento está acontecendo isso. Pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Então, como escapar dessa ira de Deus? João Batista, quando esteve aqui na terra, qual foi a pregação de João Batista? Então, a pregação, né, a pregação de João Batista foi: arrependei-vos. Arrepender de quê? Dos pecados. Porque é chegado o reino de Deus e ele fala da ira vindoura. O que é a ira vindoura? Então, é o que está para acontecer, né, no juízo, que está para acontecer a qualquer momento. Não tem como você pensar que vai demorar mais tempo, mais 100 anos. Não tem como você pensar que está longe de acontecer. E se não acontecer, se demorar mais tempo, Jesus, né, ele fala, né, das pessoas, né, que resistem, têm um coração endurecido. Fala ali dos religiosos, lá em Mateus 7, ele fala de que muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, expulsei demônios, fiz maravilhas em teu nome. Ele diz: apartai-vos de mim. Nós vamos para Jesus, né, que Jesus, ele, sem palavras, né, a pregação de Jesus, Mateus 11, versículo 20, diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Versículo 23, quem abriu? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam elas permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, nós estamos vendo Jesus falando de quê? De inferno. Inferno, as pessoas que ouviram, experimentaram milagres, mas rejeitaram. Muitas pessoas foram curadas, libertas de demônios. Deus efetuou grandes milagres naqueles lugares, mas eles foram sentenciados pelo próprio Jesus,
que disse que eles iam descer até o inferno. Agora imagina nas igrejas hoje, onde a centralidade não é Jesus, onde Jesus ele não é a pessoa central da vida delas, onde Jesus não domina, porque se Jesus ele não dominar a tua vida, não dirigir a tua vida, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente lembra de Jesus falando com aquele jovem rico, né? O que nós temos que tomar cuidado, toda a igreja, todos nós, pastores, missionários, membros, né? Toda a igreja, é com foco, porque muitos perdem o foco. Muitos viveram, né, coisas tremendas em determinado tempo, mas o tempo passou e a pessoa ela vai perdendo o foco da vida. E o foco tem que ser Jesus, o alvo tem que ser Jesus. Eu posso prosperar, você pode e deve querer prosperar, mas Jesus tem que ser o foco da tua vida. Jesus tem que ser o central, porque a riqueza não vai te levar para o céu. Ele não pode ser secundário, ser o segundo. O que Jesus diz? É aquele que ama mais pai, mãe, filho, marido, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim.